né? Moro aqui no Carrapato há mais de 18 anos. E eu estou aqui para dar um testemunho, né, da minha vida. Que antes, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu era um pai de santo, né? Se tornei um pai de santo. Porque já vem de genética da família também, já vem de raízes. E aí falaram que eu tinha que ser um pai de santo, que realmente eu dava um bom pai de santo e eu acabei, né, se entregando a essa vida, essa doutrina, né? E assim, e sempre eu via eles, conversava com eles também, fazia trabalhos, fazia despacho, né? Várias coisas, várias entidades, né, do mal mesmo. Você me falou que você destruiu lares. Qual era o pedido que você, o que você fez contra as pessoas que você falou? Sim, eu fiz trabalho com outras pessoas para ter separação, né? Também para pessoas às vezes entrar em dívidas, ter acontecer acidentes, várias coisas assim que Se a pessoa realmente, olhasse para você e não gostar de você, você já... sim, para pessoas que às vezes não gostavam de mim, eu falava alguma coisa que me desagradava, eu já chegava em casa já para fazer alguma coisa contra aquela pessoa, né? Um trabalho, alguma coisa contra aquela pessoa que às vezes não E gostava de mim. acontecia. E acontecia assim, e acabava ficando verídico aquilo, né? E aqui então eu só tinha ódio no coração e com aquilo foi passando um tempo, né? Minha vida começou a decair, né? Essa destruição, pessoas se afastavam de mim, né? Por conta que tinha medo e também fui tão gastando tanta coisa com oferendas, tirava coisas próprias da minha própria casa para fazer para eles, né? Oferendas, né? Trabalhos. Tipo assim, você fazia trabalho para ajudar pessoas, as pessoas vinham, para ajudar não, né? Entre aspas, as pessoas vinham até você pedindo ajuda, no amor, financeiro, ou também para si própria ajuda, ou também fazer mal para a pessoa. Tipo assim, a mulher queria um marido de alguém, ou um namorado, também você fazia amarração para isso. Sim, Tanto você ajudava a pessoa, entre aspas, né? Ajuda que eu tô falando entre isso. aspas, né? Ah, A pessoa vinha, no caso, você sabia que era mal, mas a pessoa no desespero vinha atrás de ajuda. Então você fazia essa ajuda entre aspas, tipo assim, trazer o marido de volta, ou tirar o marido dela e colocar em outra mulher, isso, né? exatamente. E aí você começou, depois você começou a se sentir mal também, ser perseguido pelo demônio. Quando é que você começou a ser perseguido pelo demônio? Para você também buscar ajuda, no caso assim, entre aspas, de outras pessoas pagando sacrifício. Aí quando eu vi que as coisas não estavam dando certo para mim mais, né? Que eu não conseguia mais ter um dinheiro assim mensal todos os meses, eu não estava conseguindo mais nem pagar a própria conta de energia, de água, essas coisas, só tinha destruição, onde que começou também eles me maltratar muito, né? Me maltratavam com acidente, me jogavam pro chão e Você tudo, tá andando onde na moto, de repente você dá um apagão. assim, eu andando na moto e às vezes deu um apagão, quando eu acordei eu estava no chão e a moto caiu perto de mim, né? Praticamente quase caiu em cima de mim, né? E essas coisas sempre aconteciam, eu ficava 8 dias sem dormir, né? Passava a noite em claro e acordava com o corpo todo quebrado, como se tivesse levado uma surra, sempre que não percebia, é eles que me Sua maltratavam, né? esposa sempre enferma, que falou antes pra Sim, gente, né? minha esposa não tinha saúde, sempre enferma, eu também não tinha, meus filhos também, não dormia, era pesadelos, né? E quando eu acordei que aquilo dali estava errado, que eu quis, né, parar com aquilo, que onde que eu fui que pedir perdão todo a Deus contra tudo isso que eu tinha feito, né? Que já estava, não estava aguentando mais, já estava até pensando em desistir da minha vida, Você né? gastava para fazer esse tipo de sacrifício, no caso, para as entidades? Como que era isso? Tinha custo de finança para você Tinha, fazer trabalhos? tinha custo sim. Às vezes, assim, quando o cara só para fazer as coisas oferecidas para eles, tinha que ser por minha conta, aí tinha que ser do meu dinheiro, tinha que comprar as coisas e fazer para dar para eles, né? E aí quando as pessoas também vinham me procurar para fazer separação, então amarração do amor também, aí já era a pessoa que pagava, né? E as E você pessoas gastou quanto para procuravam. você tentar, você buscar essa ajuda que o pastor perguntou? Tipo assim, você começou a perceber mal, não dormir, Sim, esses acidentes que você tinha, esse apagão que você tinha, esses desmaios. Fala para mim, você falou para mim antes da gente gravar aqui, que o demônio te pegava, tomava você na sua casa aqui mesmo e jogava sua cabeça na parede, era isso? Como é que acontecia isso? sim, às vezes eu estava tranquilo, né, sentado, e de repente não respondia pelos meus comandos, já não via, dava um tipo uma convulsão, e aí ele incorporava em mim, me jogava contra a parede, contra a mesa, né, e acordava, ficava uns 10, 20 minutos acordado, depois que eles me jogavam contra a mesa, contra a parede, né, só para depois eu voltava ao normal. E a pergunta do pastor aqui, que você foi buscar ajuda também, pô, por alguma coisa tá errado, vou lá. E aí o que, que os superiores falaram para você, o que, que você pagava para eles? Quanto você gastou nisso aí? Olha, eles falavam assim, você tem que fazer um reforço espiritual, tem que fazer um trabalho, e aí você vai ficar de resguardo espiritual para que essas coisas possam controlar, porque essas coisas aí não são os santos, não são as suas entidades, isso daí são as sombras espirituais que tentam
tirar você do caminho, para você parar de trabalhar, mas isso era um engano, né? Porque eles falavam, mas eram os próprios mesmo, né? E aí com isso, cada trabalho eu gastava 3, 4, 5 mil reais, Meu Deus. e, né? E toda vez ficava 2, 3, 4, 5 meses de resguardo espiritual, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quando passar esse resguardo, aí as coisas aconteciam tudo de novo, de novo, de novo. Era acidente, era dor de cabeça, era febre, era mal-estar, era dor em cima do peito, como se fosse doença, era todas essas enfermidades, né? E aí tornava procurar o Pai de Santo Novo, para tornar fazer o trabalho de mim, melhorava. Era só passar 3, 4 meses. Nisso, em 10 meses, eu gastei mais de 10 mil reais, né? E não resolveu a questão minha. Foi a pergunta do pastor. E quando começou a mudar a tua história, Marcos? E aí começou a mudar assim. Quando eu fiz isso tudo, gastei tanto, fiz tanto trabalho e não estava resolvendo. E aí eu falei assim, não, Deus, isso está errado. Eu não quero mais fazer mais isso. Estou gastando tanto, estou servindo a eles, fazendo despachos, fazendo oferendas e trabalhos. Era cariru todo ano também, né? Cada cariru que eu fazia era 3, 4 mil reais. Cada mês de setembro, todo ano. Era anual isso. Né? E final de ano também tinha que fazer reforço também para eles também, era muito gasto. E aí eu vi que não estava adiantando nada disso, que isso estava errado, que eu estava servindo a eles, e para mim eu estava só tendo prejuízo, eu estava só perdendo, eu não ficava com dinheiro, não tinha condições nenhuma financeira. E aí que eu resolvi falar assim, vou parar com isso porque eu estou fazendo os trabalhos, estou continuando com dor de cabeça, perturbado, não durmo, e tudo enfermo, eu vou voltar para Jesus, né? E aí quando eu arrependi disso tudo, que eu peguei e pedi perdão a Deus pelos meus pecados, por tudo isso que eu tinha feito. Eu falei com ele que eu não queria mais isso, que eu pedi muito perdão a ele. Que se ele me libertasse, que se ele me resgatasse, eu não ia mais servir essas coisas. Né? Que foi quando eu pedi muito perdão a ele, fiz esse propósito com ele. Como foi com 3 dias, né? Aí chegaram aqui os pastores abençoados. Conta o começo da história, como foi essa chegada, que foi, você falou algo interessante, que eles estavam aqui, os demônios estavam tudo na sua casa aqui na hora e tal. Materializado. Você fez oração a Deus e falou que eu não quero mais me arrependo dos meus pecados. Sim, e aí, só que você precisava de um resgate, porque os demônios não deixavam você ir para a igreja. Isso, explica essa parte aí. Sim, aí eu peguei, fiz uma oração, né, pedi perdão a Deus. E fala assim, Deus, Senhor, me resgata, me ajuda eu ir até a igreja, porque eles não permitem com que eu vou só, eles não permitem com que eu faça como eu consigo chegar até na igreja. Se não for com o Senhor, eu não vou conseguir, porque eles não deixam. E aí entrei aqui para... Te aprisionaram, então na verdade os demônios te aprisionaram aqui na sua casa. Aprisionaram isso, era só servidão e escravidão, minha vida era assim, né? Fazia só o que eles queriam, e nada que era bom para mim. E apanhava ainda, né? Ainda apanhava ainda, era escravidão mesmo. E aí quando eu voltei aqui para dentro, né, esse também acompanhou, ficou aqui sentados aqui. Você via eles, conversava com eles? Ficava aqui dentro de casa, né, conversando, vendo eles. Né, e nesse dia, quando passou 2 dias, 3 dias no máximo, depois dessa oração que eu tive essa conversa íntima com Deus, que eu tinha arrependido de tudo, e aí eles, né, tava vindo o pastor, né, que eu sou comitivo aqui em casa. E aí com isso, quando eles souberam disso, eles, uns 10 minutos antes, eles ficavam olhando para fora, todo minuto, né. Isso os demônios, eles os demônios. Isso, eles ficavam olhando para fora, né, e todo descontente, né, porque sabia que vinha bênção para minha casa. E ficava todo descontente e olhando. Aí quando o pastor desceu do carro com a comitiva dele ali fora do portão, aí saíram todos, não ficou nem um dentro de casa, né? Pelo Glória a Deus. Jesus, né? Na hora que passou, pisou o pé, o pastor Osés aqui, né? Aí, E a comitiva dele, os obreiros. Aqui, aí saiu tudo dentro de casa, não ficou nem um. Glória a Deus. Só ficou você sozinho. Só. Aí quando eles entraram, sentaram, Glória a recebidos aqui, aí eles ficaram por fora, ficaram lá do quintal para fora, só olhando para cá, né? Não deixa Você via tudo? Não vi, sim. Esse momento eles não entrou mais na minha propriedade para dentro, mas ficaram tudo para fora. Glória a Deus. Né? Como é que tá a sua vida hoje? Hoje, graças a Deus, está bem melhor do que antes. Bem melhor, pegar uma regular do Senhor, né? Hoje Você se batizou, Marcos? Sim, batizei nas águas batismais, né? Vai fazer 1 ano em janeiro, né? E graças a Deus, Deus deu uma libertação, me libertou desse sofrimento, dessas As doenças saíram da sua esposa? Oi? As doenças saíram? Sim, hoje minha esposa, hoje, essa dia, não sente mais nada, dorme mais tranquila, graças a Deus, né? Vivia enferma, cativa, né? Era cativa. Fazia exames e não tinha nada. Fazia ultrassom, fazia exame de coração, eletrocardiograma e vários exames de laboratório que é de sangue, como nós falamos aqui, e dava tudo normal. E ela só sentia doença, só doença, enferma, e fazia exames e eram normais. Então aquilo não era doença, né? Não era enfermidade de doença, era enfermidade espiritual mesmo, que eles causavam isso para desequilibrar a pessoa, tanto como mental, né, como pela saúde, pelo corpo também da pessoa, né? E eu estava fazendo isso tanto com ela como comigo também. Glória a Deus. Né? E hoje Amém. estou liberto também. Ele está liberto hoje, né? Sim, hoje estou liberto. Tem alguma pergunta para a gente fechar?
Não é só, Marcos, né? Hoje, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está do outro lado, amarrado em trabalhos, o que que você diria para essa pessoa? Qual o conselho? Olha, eu diria assim, porque só em atividade espiritual assim pela Angola, eu fiquei na minha vida, perdi a minha vida, joguei no lixo 24 anos, né? 24 anos ou mais, um pouco a mais disso, né? Só de registrado é 24 anos, mas eu comecei bem antes, de uns 30 anos, né? Foi tudo perdido, tudo jogado no lixo. A pessoa que tiver, assim, preso, que está servindo a eles, que está numa religião, tipo, não vou falar nomes, mas que está sendo um pai de santo ou qualquer coisa do tipo, não se engane, porque eles falam que está ajudando a pessoa e não é. Você que está ajudando eles, você que está sendo escravo deles, servidão a eles e não resolve nada, porque esses anos todos foi todos jogados fora. Eu aconselho assim que a única salvação é Jesus, que Glória a você Deus. deixe tudo isso que você está fazendo, porque não vai chegar a nenhum lugar nenhum. Né? Eles estão te enganando, eles falam que é do bem, que faz isso que Deus liberou. Deus não libera para fazer o bem. E quando eles falam uma coisa para você fazer que você não faz, eles te castigam. Como é que pode ser do bem? Não pode ser de Deus essas coisas. Deus, ele perdoa quando você erra, quando você arrepende diretamente do coração, né? O verdadeiro, puro e verdadeiro. Eles não te perdoam, não. Quando você erra com eles, não serve o que eles querem, não o que eles querem é surra, é enfermidade, é doença, é acidente. Eles têm que tirar de você e não trazer para você, né? Então, eu aconselho sair dessa vida, quem tiver nessa vida, estiver me ouvindo, porque não vai a lugar nenhum, só vai ter destruição na sua vida. Amém. Amém.